não resistam à mudança, porque não tem como evitar. O seu serviço gera crédito para mim? Não, não gera. Então espera aí, eu vou analisar se eu posso comprar de você. Oportunidade de aproximar de um perfil com o empresário muito mais ligado a uma consultoria, a uma educação. Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do HiPod, o podcast da Nova Economia. E hoje o assunto ele é de utilidade pública, porque nós vamos falar de um assunto que a sociedade ela precisa estar atenta. E para isso eu trouxe um dos maiores especialistas nessa área no Mato Grosso do Sul, Jair Perim. Perim, obrigado pelo seu tempo e pela sua contribuição aí com esse mundo empresarial que vai sofrer uma mudança, assim como a Nova Economia, Rogério. Que está mudando os paradigmas sociais, nós estamos falando também de uma mudança na área tributária que o país vai sofrer. E para isso nós trouxemos um parceiro, hein, Rogério? Professor, né? Literalmente um professor, né, na área, né? Literalmente. Grande honra, viu? Muito obrigado pela sua presença aqui. Que as suas palavras possam engrandecer cada vez mais e colaborar com o nosso ecossistema e os empresários aí que estão de olho nessa novidade, que já não é mais novidade, mas vai vir, né? Vai vir aí no futuro próximo, que é a reforma tributária, né? Que é muito importante. E com esse spoiler aí, Rogério, eu queria que você mandasse esse podcast para algum empresário, amigo seu, que precisa estar atento e precisa começar a pensar um pouco nisso. De repente, até reunir entre empresários, Rogério, pegar um parceiro estratégico, assim como o Jair Perim, que está aqui, ou mesmo um contador seu, para bater papo sobre, para se antecipar às mudanças. Não precisamos ser surpreendidos por uma coisa que será inevitável. Perim, obrigado. E eu queria primeiro que você se apresentasse aí, fala um pouco de você, quem é o Jair Perim, carreira e especialidade, o que nós temos para hoje. Vamos lá? Obrigado por estar aqui conosco. Maravilha, Diego. Prazer estar aqui com vocês, Rogério, meus amigos, parceiros. Muito bem, eu me chamo Jair Perim, sou empresário no ramo contábil já há 25 anos que eu trabalho nessa área. Sou formado em Ciências Contábeis pela Universidade Católica Dom Bosco. Tenho especialização em auditoria e perícia e investigação contábil financeira também. E como empresário do ramo contábil já um escritório aqui em Campo Grande há 25 anos. Então a gente tem uma longa caminhada na área, sempre procurando estudar bastante, se aprofundar nos temas atuais, modernizando o escritório cada vez mais, capacitando equipe, que é um foco que nós temos no escritório muito grande, que é capacitação técnica, profissional. Nós temos um foco hoje dentro do escritório de muita gestão, é onde eu mais atuo, né? E sempre com o foco no cliente, preocupado com o cliente, preocupado no atendimento. E é isso que faz, eu acho, essa grande jornada que a gente tem dentro da empresa. É um desafio, né? Puro desafio. A gente observa já de cara que é uma empresa inovadora, né? É isso que eu ia falar. Buscou tecnologia, buscou... E esse assunto, ele tem muito a ver, só para a gente começar a soltar, sobre você falou, sobre tem a ver com a nova economia. Certo. E é disruptivo, realmente. Porque a nova economia no Brasil nada mais é do que uma não seria uma adaptação, mas uma incorporação do que já acontece no mundo. E a reforma tributária, ela traz isso exatamente. Insere o Brasil no modelo tributário, pelo menos, não vou dizer que é igual em todos os sentidos, mas pelo menos no aspecto de tecnologia, no aspecto de abrangência, de controle do que acontece no mundo, né? Então o Brasil até hoje, Perim, me corrija se eu estiver incorreto, ele estava às margens do que acontece no mundo em relação à tributação, né? E isso dificulta, por exemplo, a relação comercial entre países, cara. Né? A gente teve aí uma dificuldade agora que a gente teve aqui no nosso lado,
do corredor bioceânico, que a gente foi ter uma experiência e a experiência não foi tão bem sucedida porque travou na alfândega, lá Aduaneira. na aduaneira, porque as leis tributárias não estavam conseguindo se ajustar, né? E então eu acho que é um passo importante, e toda mudança eu acho que não é, ela é meio dolorida, né? A mudança cultural, inclusive, eu acho que ela tem um peso. E é sobre isso que a gente quer conversar bastante hoje, para que a gente possa esclarecer os nossos ouvintes, a nossa audiência, que da importância de dar atenção para esse tema, né? Porque afinal é um tema que não tem volta, não é uma coisa que não é um decreto que tem dia para nascer e morrer, né? Então daqui em diante isso vai ditar o futuro de muitas empresas, né, Perim? Pelo menos assim que eu... A reforma tributária, ela vem sendo discutida no Brasil há décadas. Então, não é um assunto Pois é. novo para ninguém, nem para contador, nem para tributarista, advogado, empresário. É um assunto que vem há muitos anos, vários modelos, e se chegou no modelo hoje que já é uma emenda constitucional, não tem mais volta, como você falou, ela existe e tem data para entrar em vigor. E isso é o mais importante as pessoas entenderem. Então, nós estamos em 2025. Hoje, nós temos já praticamente tudo elaborado. Obviamente, tem coisas ainda que precisam ser definidas pelo Congresso. Exemplo, qual vai ser a alíquota do IVA? A gente não sabe. A gente tem uma ideia que vai ser entre 26,5% e 30%. Uau. Então, O que é o IVA? é o imposto do valor. Ok. Então, e isso é importante, a sua pergunta, Diego, por quê? Hoje, o nosso imposto ele é calculado por dentro. Ou seja, se você compra uma determinada mercadoria, um produto, você não sabe qual é o valor do imposto. Não. Você pagou, vamos imaginar, R$100. Quanto que tem de imposto dentro? Tem produtos que de repente é 10%, tem produtos que é 80%. Então você não sabe. Com o sistema novo, a gente diz que é o imposto por fora. Ou seja, eu tenho o valor da mercadoria, que seria R$100, mais o imposto. Então, o cidadão, ele vai ter plenas condições de saber qual é o valor do imposto que ele vai recolher. Que legal. Um exemplo, a cesta básica. Hoje, a cesta básica é um assunto que até está sendo discutido agora, né? O governo federal isentou alguns produtos da cesta básica dos tributos federais. Certo. E ele quer forçar que os estados também zerem os impostos. No Mato Grosso do Sul, a cesta básica, o ICMS, ele é 7%. Ele tem uma redução para 7%. No novo modelo, ele vai ser 0%. Não vai ter nenhum tributo sobre a cesta básica. Uau. Então, é um modelo diferente já. É um modelo diferente. Então, existe a relação dos produtos que compõem a cesta básica. Não mudou muito do que nós temos hoje. Foram incluídos novos produtos, como, por exemplo, a carne. Ela entrou na cesta básica. Hoje, o ICMS da carne no Mato Grosso do Sul, ele tem uma redução de 17% para 4% para o varejo. PIS e COFINS é 0%. Na nova modalidade, vai ser 0%, inclusive, no ICMS. Que não vai mais se chamar ICMS. Então, o que nós temos hoje? Nós temos um pool enorme de tributos, de nomes, sejam estadual, nós temos o ICMS, municipal, nós temos o ISS, federal, nós temos PIS, COFINS, IPI. Tudo isso vai ser juntado. Unificado. Então, vai ser unificado. O PIS e a COFINS vai virar contribuição sobre bens e serviços. O ICMS e o ISS vai virar imposto sobre bens e serviços, o IBS. Um imposto só. Um imposto só. Ele vai juntar o ISS e o ICMS. O federal vai juntar PIS e COFINS no CBS. Então, nós temos uma simplificação tributária, o que é excepcional. É isso que eu ia perguntar. Isso é bom? É ótimo. Hoje, Para todas as pontas? em todas as pontas. Hoje, um dos maiores gargalos que nós temos no Brasil
E isso faz parte do custo do Brasil, é o cálculo tributário. Então, você pega uma companhia grande, ela tem centenas de pessoas calculando impostos. Meu Deus. E nem sempre ela tem absoluta convicção que está certo. Então, ela tem toda uma equipe contábil, tem uma equipe jurídica para fazer isso, porque é muito complexo. Cada estado tem sua legislação. Cara, e aí você tramita mercadoria em vários estados, você tem que fazer distribuição de massa. Exatamente. É muito Então, hoje, complexo. uma empresa que ela tem operações em todos os estados, ela tem uma enorme dificuldade, porque ela tem que saber a legislação de cada estado. Uau. Então, eu pego uma mercadoria do Mato Grosso do Sul, mando para São Paulo, eu tenho que saber a minha legislação aqui e muitas vezes saber a legislação de lá. Então, veja, isso é muito complexo. Na reforma tributária, isso vai ser tudo unificado. Porque todos os tributos vão ser recolhidos para a União. E a União é que vai distribuir isso para os estados e municípios, através do comitê gestor, que ainda não está definido como que ele vai funcionar plenamente, né? Cada estado vai ter Representante. seus representantes Claro. e lá vai ser definido isso. Eu vi, Perim, que pelo que você está me falando, porque na verdade a tributação brasileira, assim como você está falando, é um emaranhado de fio, né? Que acaba dificultando, acaba dificultando a vida empresarial e o desembaraço empresarial, o fluxo mais natural de negócios. Porque não dá nem assertividade, né, Di? O cara não tem nem não dá- certeza do que ele tá não. pagando tá certo ou errado, se Não é dá menos ou mais. assertividade, dá gargalo, pode gerar problemas, lastros e rabos fiscais que a Muita gente... insegurança jurídica hoje Muita no Brasil. insegurança Nós jurídica. temos muita insegurança Que jurídica. deixa o país com sinal vermelho, inclusive para entrada e saída de recurso. Dentro disso, tem uma questão que você falou, que o recurso sobe para a União. Aí eu vi um pouco de uma reclamação dos estados. Como que os estados estão encarando esse retorno desse recurso? Porque estados igual o Mato Grosso do Sul, ele tem uma alta arrecadação. Tem estados, tem cidades, municípios que arrecadam mais que grandes capitais. Conta do agro, né, de minério, etc. E aí, como que está essa distribuição? Porque hoje nós temos algumas modalidades, igual a educação, que ela recebe o recurso e ela distribui. Então, estados mais ricos sustentam estados mais pobres e assim sucessivamente. Isso é democrático? Isso é bom? Como está sendo discutido? Isso realmente, quem sabe, seja um dos grandes gargalos. O problema do nosso estado é que ele tem uma população baixa. Tem pouco consumo. Verdade. E a distribuição vai ser pelo consumo. Ou seja, o imposto vai incidir aonde ele é consumido. Nossa. Então, você tem um estado, São Paulo, que tem quase 30% da população brasileira. 45 milhões de habitantes. Nós não temos 3 milhões. Uhum. Então, naturalmente, São Paulo, ele vai ter muito mais arrecadação do que nós. Essa é uma questão que o comitê gestor ainda vai definir melhor. Discussão ainda, né? Mas os estados, se nós pegarmos 2023 para cá, a maioria dos estados subiu a alíquota do ICMS. A alíquota padrão era 17%. São Paulo, há muitos anos, era 18%, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Mas hoje nós temos estados com 20% já. Só de ICMS. Só de ICMS. Rapaz. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Santa Catarina e Pará são os únicos 4 estados com 17%. Todos os outros estados aumentaram. Por quê? Com base na arrecadação atual é que vai ser feito o rateio. Então, o que os estados fizeram? Vão crescer agora a arrecadação para aumentar o rateio dele. Só que todo mundo aumentou. Todo mundo aumentou. Todo mundo aumentou. Alguém está pagando a conta. Menos alguns estados, que é os 4 que eu citei. Uhum. Então, mas tudo isso ainda é uma questão, assim, não duvidosa, mas ela tem que ser melhor estabelecida ainda. Como eu falei antes, a questão da alíquota. Nós temos uma alíquota mínima de 26,5%, que a gente entende que ela vai ficar entre 26,5% e 30%. Só que hoje nós temos, basicamente, 3 regimes tributários no Brasil. Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. A gente falando em tributos federais.
O Simples Nacional, ele tem uma tendência muito grande de acabar. Apesar que ele vai ter uma regra específica dele. Então, na reforma tributária, o Simples Nacional, eu posso optar a minha folha de pagamento continuar no Simples e os tributos no lucro presumido. Essa regra existe. Qual seria a grande mudança na reforma tributária, falando assim de uma forma bem simples? Hoje, nós temos um sistema no Brasil que a gente chama de débito e crédito. Eu tenho débito na saída e crédito na entrada. Agora, vai ter débito e crédito também. Só que eu só vou ter o meu crédito quando o meu fornecedor pagar a parte dele. Boa. Hoje, ela é autodeclaratória. Vamos imaginar assim. Eu emiti uma nota fiscal dia 13 de março. Então, dentro do mês de março, o meu cliente tem direito ao crédito. No modelo novo, eu emiti a nota hoje. Se eu não pagar a minha parte do imposto, o meu cliente não tem direito ao crédito. Isso gera autorresponsabilidade, né? Muito. Muito bom. Então, a reforma tributária, o que o empresário precisa entender é que ela vai ser uma mudança de cultura imensa. É uma mudança de cultura, né? Total. Comportamento social mesmo. Total. Comportamento social. Total. Então, a forma de comprar vai ser diferente. De quem eu vou comprar, onde eu vou comprar, isso tudo vai mudar. Porque dá mais clareza, né? Para as tomadas de decisões sociais. Muito mais clareza Eu vi o americano fazer muito isso. e muito mais segurança. Na verdade, a gente vai ter um sistema tributário que o mundo aplica, basicamente. Muito bom. E os estados também não vão ter tanta autonomia para regular para cima ou para baixo isso, né? Essa é outra questão que o comitê gestor tem que definir. Quem Não tá vai definido fiscalizar ainda. quem? Quem vai fiscalizar quem? Não só, mas Então, assim, hoje o Estado fiscaliza o ICMS, o município fiscaliza o ISS e a União fiscaliza PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social e IPI. Né? Mas quem vai fiscalizar quem hoje, isso não tem ainda uma definição. O comitê gestor tem que definir. Que existe uma Isso é hoje um gargalo. gargalo. porque na Existe verdade está centralizado, né? Está centralizado, a arrecadação está centralizada. Existe uma governança para Essa fazer essa... centralização não te preocupa? Esse poder Não, do Estado Eu penso que não, federado? Rogério. Sabe por quê? Hoje, o Brasil, como que funciona hoje como que a empresa recolhe o tributo? Então, o contador, o escritório de contabilidade, o contador, enfim, ele faz a apuração do imposto, gera a guia, faz a declaração para a Receita Federal, ou para o município, ou para o Estado. Sempre tem um arquivo a ser enviado. Uhum. Então, hoje é muito comum as pessoas falarem em SPED. Tem o SPED Contribuições, que é PIS/COFINS. Né? Uhum. Aí tem o SPED da parte do ICMS e IPI. Então, eu faço a apuração, vamos imaginar o seguinte, eu estou fazendo a apuração de fevereiro. O ICMS vai vencer vamos imaginar que ele vence agora na sexta-feira, dia 15. Então, o contribuinte declara quanto ele vai pagar. É autodeclaratório. Autodeclaratório. Na reforma tributária, isso acaba. Por quê? E o governo criou um método muito inteligente, e eu considero muito justo, inclusive. Porque nós temos hoje o melhor sistema de arrecadação do mundo e nós temos o melhor sistema bancário do mundo. Isso é fato. Isso é fato. Isso não é coisa minha, isso é fato. Ok. Nós temos a Receita Federal, que é muito competente, e nós temos os bancos que são muito competentes. Legal ouvir isso, né? Muito o Brasil é muito maduro. Muito. Em Você vê algumas hoje, questões, PIX. né? Nós temos um PIX que ele Não, questão... é modelo, né? É modelo mundial. Todo o sistema de arrecadação vai ser via PIX. Uau. Todo o sistema de arrecadação vai ser via PIX. Então, eu tenho um sistema bancário eficiente e um sistema arrecadador que controla eficiente. Cara. Esses dois é que vão fazer a apuração do imposto. Cara, que loucura. Essa é a nova modalidade. Você sabe o que isso gera?
Aí você sabe que a gente tem aqui no nosso ecossistema, a gente tem um banco digital, né? E a velocidade das transações de Pix, a liquidez disso, não tem câmara de compensação, Diego. Você já imaginou que no processo de arrecadação tributária, você não passa por câmara de compensação? É real time. É uma loucura. Isso é uma evolução muito boa. Muito, Eficiente. muito grande. Eficiência, né? Eficiência lá em cima. E vai ser muito eficiente. Por Que quê? maravilha isso. É, Não sabia disso, tá? vamos imaginar o seguinte. Pera aí, pessoal, fica Eu atento. fiz uma compra. O Diego e o Rogério têm uma empresa, eu fiz uma compra de matéria-prima para minha empresa, ou um produto. Ok. Veio a nota fiscal. Quando o Diego pagar o imposto, eu já tenho o meu crédito disponível no sistema da Receita Federal. Não serei eu que vou informar o valor do crédito. Quem vai informar o valor do crédito é a própria Receita Federal. Então, nós vamos chegar num ponto. Isso, a gente tem que entender o seguinte. Quando que a reforma tributária ou quando que o sistema tributário novo vai estar 100% implantado? 2033. Uau. 6 Tá. anos Então, em 2033, para chegar ao 100%, acaba né? definitivamente o que nós temos hoje e fica 100% no modelo novo. Inicia quando? Inicia em 2026. O que nós temos hoje? Não é 27? Hoje nós temos basicamente uma regra pronta. As empresas de software já estão muito Se- avançadas nesse Se sentido. adequando. Já estão se adequando. Nós já temos calculadoras já que fazem o cálculo no modelo novo. Obviamente, como eu já frisei algumas vezes, a gente não sabe ainda a alíquota definitiva, Ok. tá? A gente sabe algumas coisas. Por exemplo, empresas de saúde, elas vão ter uma redução de 60% na alíquota. Muito bom. Muito bom. Escritórios de advocacia vão ter uma redução também de 60%, se não me falha a memória. Escritórios de contabilidade, uma redução de 30%. Então, existem as regras já muito bem definidas. Que O que bom. falta é a alíquota principal. Mas isso em 2025, 2026, com certeza, vai ser definido. Ok. 2026 vai ser um ano de adaptação. Vai entrar a regra já funcionando? Não. Ela começa em 2027. Ah, sim. 2027, PIS e COFINS e IPI acabam. 1º de janeiro. 1º de janeiro. Já entra o CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Uhum. E aí entra, no lugar do IPI, né? As pessoas falam que é o imposto do pecado, que é o que a gente chama de imposto seletivo. O IPI, se a gente pegar, por exemplo, medicamento, não tem IPI. Por quê? Porque medicamento é um produto essencial para o ser humano. Certo. Bebida alcoólica tem IPI? Alto. Alto. Cigarro tem IPI? Alto. Então, por isso que ele é seletivo, que a gente chama seletivo. Então, o IPI, Na busca pela justiça social, na exatamente. verdade, né? O que é essencial? Baixo. Que não é essencial. O que não é essencial e é prejudicial à saúde, isso o governo trata com muita seriedade, ele Alto. tem um percentual alto. Tá? Então, se a gente pegar Isso é uma política mesmo. as bebidas quentes, né? Uhum. Destilados, o próprio cigarro, tem uma tributação bastante elevada. Então, em 2027, nós já começamos com o CBS na modalidade nova. Uhum. 1º de janeiro de 2027. Então, acaba o que nós temos hoje em termos de tributos federais e entra a modalidade nova que já está aprovada. Isso muda muito. Pode ser que produtos vão ficar mais baratos e produtos vão ficar mais caros. Pode ser não, é uma certeza. Como eu falei agora, a cesta básica, ela vai ter alíquota zero. Alguns serviços também parece que vai ter um aumento significativo na alíquota de serviço. Alguns né? serviços, tá? Então, é isso que o empresário precisa ter essa preocupação hoje. Por quê? Hoje, né? Por quê? Isso vai mudar muito
falei antes, aonde eu vou comprar, de quem eu vou comprar. Por quê? Uma regra que é importante o empresário ter é o quê? As empresas, elas vão ter débito e crédito. Débito é aquilo que eu gero e crédito é aquilo que o meu fornecedor gera para mim. Então vai ser uma briga enorme em cima de crédito. Porque quanto mais crédito eu tenho, menor fica o saldo a pagar. Como se fosse praticamente o modelo de lucro real, né? Isso. Só que automatizado, né? Quanto mais despesa, menos lucro, menos IR e contribuição eu tenho. Só que o crédito... Então, quando eu falei antes das empresas do Simples Nacional, exemplo, a minha empresa, ela é do Simples Nacional. Quando eu gero uma nota fiscal para o cliente, hoje ele não tem crédito. Se a minha empresa, ou qualquer empresa do Simples Nacional, quando eu vou tratar de empresa com empresa, esquece o consumidor final. E aí é que eu digo que o Simples Nacional ele vai existir para quem vende para consumidor final. Uau! Isso é uma mudança. Mas quando eu emito uma nota fiscal para o meu cliente, qual é a primeira pergunta que ele vai fazer? O seu serviço gera crédito para mim? Não, não gera. Então espera aí, eu vou analisar se eu posso comprar de você. Se eu vou comprar, né? Se eu vou comprar de mudar a você. qualidade. Exato. Vocês estão percebendo? Muito. Muito. Vira uma nova moeda de negociação. Sim. Totalmente. Então, a empresa... É um coin, cara. É isso um aí. olhar de cashback coin, assim, Sabe meio como que eu vejo isso, Diego? A exemplo, aí você me corrige, professor, se eu estiver errado. É como se fosse uma, abre aspas, tá? Quarta revolução industrial. Ela traz uma modelagem tão ágil, tão rápida e tão drástica na mudança de cultura, que é uma mudança realmente com efeito de uma revolução industrial. Ela vai atingir seriamente a parte cultural, porque vai fazer com que a pessoa... Ela vai forçar as pessoas a se atentarem mais ao que está entrando e saindo. Claro. Porque ela vai se beneficiar. Porque quando beneficia próprio bolso, você acaba... Não, é uma cultura imposta necessária que não vai ter jeito do cara escapar. Me parece né? que Não isso tem vai como gerar... negligenciar depois. Não tem. Isso vai gerar um autocontrole do Estado muito maior, no sentido de sonegação. Acho que as empresas vão se ter... Todas as empresas terão que se estar mais na área de conformidade. Eu vejo que isso, naturalmente, Exatamente o Estado isso. vai ser organizado. Exatamente isso. Isso é, Que é positivo, né? 100% positivo. Eu acho que a concorrência fica melhor, mais justa. Por quê? Nós vamos ter... As coisas vão ser niveladas no Brasil. Correto. Outro fator importante, benefícios fiscais vão acabar. Né? Isso é bom. Isso inibe, inclusive, muito aspecto de corrupção. Então, de... eu não diria isso, Diego, Não, mas... concorrência desleal, Diego. Mas assim... Concorrência desleal. Tá bom, não vou tão profundo, hoje, mas concorrência desleal. Hoje nós temos, no Brasil, aí, 300 bi de benefícios fiscais por ano. Quer dizer, Que é uma renúncia de receita. É uma renúncia. O PIB nosso fazia um valor significativo. Absurdo. Quando eu quis dizer corrupção, não num aspecto apenas assim com a corrupção mais chula, mas essa relação de muitos benefícios, ela sempre tem um fluxo de benefícios que às vezes ele não dá tanta equidade. Ele acaba não retornando não é tão socialmente. democrático, né? O nosso só isso. Estado tem um sistema de benefício, assim, muito interessante, muito inteligente. Há muitos Nosso anos estado tem. É um estado novo, né? Mas nós estamos num estado novo. Bem novo. Então, hoje você tem pessoas que saem do Rio Grande do Sul e vêm para o Mato Grosso do Sul única e exclusivamente por causa do benefício. Que maravilha, eu acho. Sabe? Isso vai acabar também, né? Isso vai acabar. Essa necessidade de... Essa realidade... inclusive, nós aqui temos algumas empresas em outros estados por eu conta conheço bem. Então, você tem pessoas que vão para o Espírito Santo, Muito tempo. que vão para Goiás, Nordeste, Minas. lugar. Minas. disso. Alguns anos atrás, a indústria calçadista saiu do Rio Grande do Sul muito para ir para o Ceará. Isso tudo vai acabar. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter um sistema uniforme no Brasil todo. Eu não estou querendo dizer que seja justo, mas ele vai ser uniforme. Sim. Enfim. Muda a Todo competitividade, mundo, né? a competitividade vai
Sim, eu acho que iguala os iguais, né, na verdade, Com agora. toda né? certeza. É. Com toda certeza. Terão outros ativos envolvidos de competitividade. Então, hoje, Isso é bom. eu diria assim, Competição. qual é o foco? Eu estou pensando na minha empresa. Certo. Eu tenho que... Eu já estou preocupado com 2027. Por quê? A minha modalidade vai mudar. Do seu business hoje. No meu business. Porque eu trabalho B2B. É empresa para empresa. Essa vai ser a grande mudança. Prestação de serviço. Prestação de serviço, seja prestação de serviço, seja comércio, seja o que for. Indústria. Ah, cai também. Tá. Então, se eu vendo para a empresa, se eu presto serviço para a empresa, a minha regra muda. Porque o meu cliente vai querer crédito. E vai sentir na pele. E eu vou querer crédito. Então, de quem eu comprar, Você vai exigir. eu vou exigir o crédito. Quem vai comprar o meu serviço vai querer o crédito. Então, o crédito ele vai ser uma moeda muito valiosa. Que interessante. Muito valiosa. Então, hoje, o que eu diria? Inicialmente, e aí entra a questão do IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços, que vai fazer a junção do ICMS e do ISS, Estado e Município. Quando que acaba essa transição? 2032. Lá no finalzinho. Sim. Então, nós vamos ter 2 sistemas concomitantes. Aí que vai ser a salada, hein? Esse é um lado negativo para as empresas de contabilidade e para as empresas que têm contabilidade interna. Porque você vai ter que apresentar os 2 sistemas. Então a contabilidade vai mudar. Com toda certeza. A princípio, Com toda vai certeza. dobrar, né? O que Vai dobrar a despesa. hoje, o maior desafio é tecnologia. Que é onde as empresas vão ter que ter muita preocupação e muito investimento. Automatizar mais, etc. Porque a parte federal, em 2027, ela simplifica 100%. Ótimo. Mas a parte municipal e estadual, ela, vamos dizer assim, ela vai dobrar o problema, porque eu vou ter 2 sistemas. Uhum. Então, eu começo a cada ano migrando 10% para o outro sistema e diminuindo 10% no atual sistema, ou o percentual que vai ser definido ainda, tá? Então, veja, eu tenho 2 sistemas que eu tenho que apurar. Eu tenho o sistema normal, atual, e tenho o sistema novo. É. Mas isso passa. Passa, vai. Isso acaba. E não tem outro caminho. Eles vão E não ficar tem outro comparando o caminho. tempo todo, né? 31 de dezembro de 2032, isso acaba. Não está tão longe assim. Não. Esse crédito, Perim, ele... Desculpa a ignorância, mas ele pode ser transferido? O crédito é meu. O crédito é quem vende para mim, eu tenho direito a esse crédito. Sim, mas esse crédito, ele sobe. Né, Você fala que ele é acumulativo. Quando Não, se torna ele um ativo. vai ser um ativo pessoal Meu. seu, vai ser seu. E você pode transferir, Não, sabe por que eu não posso transferir? E isso... porque às vezes fica desequilibrado, sobra Isso. muito crédito, você não É. pode transferir. Hoje existe essa regra. Sim. Dentro do ICMS existe, por exemplo, uma empresa que só exporta praticamente. Ela tem milhões de crédito. Uhum. Ela pode transferir para um outro contribuinte, Que tá devendo um monte. mediante autorização do fisco estadual, Uhum. tá? Nós temos aqui, por exemplo, as usinas de etanol, Uhum. de combustível. Elas têm uma legislação específica que trata da transferência de crédito. É uma lei, só que tem que ter autorização prévia do Uhum. fisco. Então, é possível. A questão da exportação também ainda é um problema, né? Problema, não. Tá. Mas a questão do crédito, por que eu vou dizer para você que eu não vou transferir? Porque eu vou me aproveitar dele online, é na hora. O cliente, o meu fornecedor pagou o tributo, o meu crédito está lançado no sistema. Que sistema? Da Receita Federal. Não é o sistema que eu tenho lá dentro da empresa ou dentro do escritório. Você não tem tanta gestão sobre ele. Ele vai fazer a fechamento lá em cima. Vai fazer. Uhum. Tanto Entendi. que Entendi. as pessoas dizem hoje assim, eu posso recolher meu imposto todos os dias se eu quiser. Sim, Porque eu vou ter meu cálculo no final do dia, sim. E pode automatizar. Isso aí pode ser uma ferramenta, inclusive, né? né? Olha que legal. Então, Olha que interessante. hoje, Isso. o que o empresário precisa um IA. entender?
O que o vamos lá. empresário O que precisa o empresário entender? precisa entender? Que é muito importante na questão da gestão financeira, fluxo de caixa. E quem sabe aqui seja um problema para os empresários em relação ao que nós temos hoje. Como eu disse antes, eu fiz uma compra hoje, dia 13 de março, e todas as compras que eu faço dentro do mês, eu vou fazer a minha apuração e lá, determinada data de abril, eu vou recolher o imposto. Uhum. Como O meu se fosse- fornecedor pagou o imposto? Não, não pagou. E se ele não pagar, eu tenho direito ao crédito. Uau. Se o fornecedor não pagar nunca na vida, eu já me apropriei do crédito. Uhum. Do ICMS, aí as empresas do lucro real, PIS/COFINS, eu me apropriei do crédito. Eu fiz uma compra, o fornecedor não pagou, eu não tenho direito ao crédito. Uau. Então, o cliente, ele vai ter que estar muito atento ao fornecedor. Tá? Ele vai ter que estar Porque muito o atento. fornecedor pode gerar um prejuízo para ele. Pode gerar, Uhum. porque vamos imaginar o seguinte, eu comprei 100 mil, faturei 200 mil. Uhum. O meu crédito é 26.500 e o meu débito é o dobro, né? Porque eu faturei o dobro. Uhum. Se o meu fornecedor não pagou aquilo que eu comprei, o saldo a pagar meu vai ser maior. Vai Então, te gerar... Nossa. Eu estou insistindo aqui. Cara. A Sem briga tentar vai lutar ser... com você, A pode briga levar vai o lucro dele se o cara não pagar. A briga vai ser por crédito. Que doideira. Por crédito. Uhum. Por crédito. Então, eu acho que isso vai ajudar muito no seguinte sentido. Eu acredito que a sonegação vai diminuir muito. É autocobrança, né? Você vai cobrar É. do fornecedor, etc. Então, e o sistema vai ser muito automatizado. Óbvio que tem, assim, muitas pessoas hoje preocupadas com essa automação. O governo federal vai dar conta? Diz ele que sim. E não tem outra opção porque o sistema é esse. Vai ter que dar. Vai ter que dar. Para chegar onde chegaram nessa reforma, tem É. que ter previsto Então, isso, né? Senão tem, será uma com responsabilidade certeza. muito grande. Então, Existe aqui. O Brasil é maduro em é um tecnologia. fator, assim, ele é muito disruptivo em relação ao que nós temos hoje. Hoje nós temos Principalmente culturalmente. nós temos um sistema arcaico, totalmente Desconectado do mundo. desconectado do mundo. Eu posso, por exemplo, a empresa, ela emitiu uma nota fiscal, mas ela não declarou, o governo só vai ficar sabendo quando ele fiscalizar. Agora não. Então é falho, né? É falho. É Eu por emiti uma amostragem, nota né? fiscal, Pior que a gente imagina. Por eu amostra. emiti a nota fiscal, o governo já vai saber automaticamente. Legal. Porque vai ser aquela questão. Eu compro de você, eu quero o crédito. Você compra do Rogério, você quer o crédito. O Rogério compra de outra pessoa, ele vai querer o crédito. Então, o crédito vai ser uma briga muito grande. E é justo isso. Eu entendo que essa que é uma grande justiça que vai ter. Porque, efetivamente, vai ser recolhido aquilo que é o consumidor. Que a gente sabe que quem paga o imposto é o consumidor final. Sempre, né? Esse modelo vai ficar lá quando o consumidor sai a notinha pro consumidor final, ele vai saber os impostos todos. Ele vai saber. Tem que ser discriminado. Nos Estados Unidos é assim, né? Sim, hoje nós temos isso também nas notas fiscais. Se você pegar as notas fiscais hoje, lá nos dados adicionais vai estar escrito lá, valor aproximado dos impostos. Mas isso é aproximado, não tem nada de... Sim, Entendeu? dependendo do sistema Ninguém que tá rodando. fiscaliza. É uma coisa para inglês ver. É boa essa. Não tem a menor importância isso. Deixa eu só fazer uma... Rapidamente, Rogério, quando você fala de tecnologia, de investimento em tecnologia, você está falando para gerar tipo uma transparência e um entendimento em tempo real de todo esse fluxo para que você possa ter tomada de decisões? Principalmente dentro do escritório que você falou. A tecnologia, a hora que você falou, é para isso? Também. Mas não só para isso, é para gerar os cálculos efetivamente. Isso. Qual vai ser meu preço de venda? Qual vai ser meu custo? Isso vai mudar. Vai mudar totalmente. E nós vamos precisar saber disso, né? Exatamente. Então, o É empresário, hoje, ele tem uma forma de calcular custo. Com a reforma, ele vai ter outra forma de calcular custo.
Aí Você acha que queria chegar. as tecnologias vêm para auxiliar Sim. essa transparência, essa visão? A grande base que vai ter é a tecnologia. Inevitável. Olha o crescimento da tecnologia. Inevitável. Porque hoje Aí vem as startups, né? vamos a um exemplo. Fazendo as Eu faço uma disrupção, compra de Santa Catarina. O crédito do meu ICMS é 7%. Eu faço uma compra do Mato Grosso. O meu crédito é 12%. Vocês perceberam? Muito diferente. Mudou a região, sul e sudeste. Então você prefere comprar no Hoje, depende. Aí faz cálculo. Né? em relação a custo, né? Com a reforma, isso acaba. Uhum. Acaba o 7, acaba o 12. É uma alíquota única. Então, Melhora a qualidade. se né? hoje eu, de repente, não posso comprar de um fornecedor do Mato Grosso, pode ser que com a reforma eu fica mais vantajoso eu comprar do meu fornecedor do Mato Grosso. Você entendeu, Diego? Vocês- Chegar? Então, muda de quem eu compro e onde eu compro. Muda Isso totalmente. vai mudar. Isso vai mudar. Vai mudar. Hoje, quando uma empresa compra de um fornecedor que é do Simples Nacional, ele praticamente não gera crédito de ICMS para você. É uma alíquota extremamente baixa. Uhum. 1,5, 1,7, 2. Uhum. Na reforma, isso muda radicalmente. Porque eu vou exigir do meu cliente, do meu fornecedor do Simples Nacional, que ele me gere crédito integral. Imaginemos que a alíquota vai ser 26,5. Uhum. Eu vou dizer, olha, eu quero crédito de 26,5. Ah, mas a minha empresa é optante do Simples Nacional. Ok, não tem problema, mas eu não compro de você. Tô fora. Eu vou comprar de um outro entendeu, fornecedor. A importância de não negligenciar essas informações aí. Só assim uma dúvida que me surgiu agora, passou aqui. Considerando que você, Perim, tem uma vasta história aí dentro da pedagogia, né? É professor de universidade da área e tal. Se você acha que que os profissionais de contabilidade eles estão preparados para dar esse suporte para essa galera aí tão grande de empreendedor no Brasil, que também nos últimos anos tem explodido bastante, né, cara? Você acha que essa nova leva de profissional, eles vão dar conta de atender, não só de atender, mas de atender com qualidade, de poder orientar, elucidar as dúvidas desses empresários, dessa forma que você está fazendo com a gente hoje aqui? A gente ouve muito falar dentro da nossa área que a contabilidade vai acabar. Uau! Isso tem pessoas que falam, daqui 5 anos não vai mais ter, daqui 10 anos não vai mais ter. Mas talvez no modelo que tenha hoje, mas eu acho que O a modelo gestão que a gente tinha, eu diria, de gerar guia, e assim é em qualquer negócio. certo. Não é só na área contábil. A área jurídica mudou muito, a área de prestação de serviço mudou, as indústrias mudam toda hora, todo mundo está pensando sempre em melhorar seus processos, mais tecnologia, enfim. As empresas de contabilidade, elas vão ter uma enorme oportunidade. Já estão tendo Uau. uma enorme oportunidade. Então, lá no escritório, nós já temos, por exemplo, colaboradores fazendo pós-graduação em reforma tributária. Já tem no Uau. Brasil várias. Uau, que bom. Reforma tributária, Oportunidade. pós-graduação. Então, é uma oportunidade, Foi uma puta educação, atualização. exatamente. Cursos, tem centenas. Ou seja, Então, dentro do meio, sempre vai ter o joio e o trigo, né? isso está sendo muito divulgado, Olha que bom, muito discutido. muito bom. E nós temos hoje no Brasil, assim, profissionais excepcionais, que participaram na elaboração da reforma tributária, participaram dentro do Congresso Nacional, pessoas conhecidas em nível nacional. Uhum. Então, isso gera uma oportunidade. Quando eu digo que o cálculo, a partir de 2033, vamos dizer assim, seja 100% feito já pela própria Receita Federal ou pelo fisco, aonde que entra o contador? Na questão da gestão das empresas, que é o foco que o contador tem que ter. Então, hoje, emitir guia, o sistema faz. Já faz hoje, né? O sistema faz. Com muito menos
tempo ou menos sacrifício do que fazia há 10 anos atrás. Sim. Então, nós temos hoje muitas tecnologias, muitas inteligências artificiais Dentro do próprio governo, dentro do próprio fisco, né? dentro do fisco e você tem muitas empresas oferecendo ótimos sistemas que você praticamente faz tudo automatizado. Exemplo, lá no escritório, a gente não recebe um documento mais de cliente. Que evolução. Nós não temos documento no Papel. escritório. Papel, acabou. Opa. Acabou. Então, não tem papel mais. O que nós hoje o que nós recebemos do cliente? Arquivos. Arquivos. Então, nós temos um software principal, um ERP, que faz tudo isso, mas nós temos vários outros softwares. Exemplo, tem um software que busca a nota fiscal de saída. É um robô, tá lá na máquina. Toda noite ele vai lá no cliente e busca a nota fiscal. Isso é digital, é eletrônico. Então, chega dia 1º, eu já tenho as saídas prontas. Ou, no máximo, o cliente me manda um arquivo XML e eu vou lá e importo. Em alguns minutos ou, eventualmente, segundos, eu já tenho toda a saída dele na minha empresa. Assim também são nas entradas. Tá? O sistema financeiro hoje, eu falei antes, nós temos o melhor modelo financeiro do mundo, de bancos. A gente pega nós pegamos 2 arquivos de bancos hoje, que se eu colocar 5 anos atrás, se demorava 3 dias, hoje você demora 5 minutos para fazer o mesmo serviço. Então, Muita evolução. muita evolução. Então, as empresas contábeis têm que ter essa percepção. O empresário, ele tem que ter essa percepção. Bom, boa. É. Muito feliz de Isso, ouvir Rogério, eu vejo que a classe está muito... Óbvio, tem gente que eventualmente não vai se adaptar muito pelo nível de cliente que ele tem, muitas vezes, né? Você tem empresários contábeis que ele atende clientes pequenos, você tem empresários que atendem clientes maiores ou clientes internacionais. Que demanda mais conhecimento, investimento, etc e tal. Então, Tá tudo bem, né? É o nicho, tudo né? Cada bem, um navega cada um no nicho. nichou, ok? Cada um nichou para o negócio dele e ok. Então, repetindo, as empresas contábeis, elas têm uma enorme oportunidade agora. Muito grande. Feliz de ouvir isso, tá? Muito grande. Perim, e ela abre assim, viu, Rogério? A base de toda empresa, ela abre uma oportunidade de aproximar de um perfil com o empresário muito mais ligado a uma consultoria, a uma educação, a uma proximidade Uma gestão, né? Não, e de mostrar... Colaborar de verdade com a E gestão. assim, né? e de mostrar que a contabilidade não é juntar números, documentos e prestar conta. Ela existe um planejamento passado. tributário. Então, há também um ativo muito legal, cultural, de olhar a contabilidade com os olhos que talvez deveria ser olhado empresarialmente, né? Maravilha. Que aulão. Com o novo modelo, o planejamento tributário vai ser a base de tudo. Ó, abre outra oportunidade absurda Por na isso que eu educação. falo para né? vocês, é oportunidade. Custo É da a oportunidade. Boa. Então, essa gestão tributária e esse planejamento tributário, por isso que eu estou insistindo nessa tese. Correto. A mudança é muito grande. É muito significativa. Proporcional à negligência, né? Que até agora eu percebo, viu, Diego? Exatamente. Tem muita gente negligenciando. Só que Não vai ter jeito. tem data para começar. E data para acabar. E isso não vai ser mudado. Espero que não. Não tem. Né? Politicamente, nada. 1º de janeiro de 2027, Start. o jogo muda. Por isso que as empresas têm 25 e 26 para se adaptarem. Em termos de gestão, tecnologia, planejamento, conhecimento, tudo isso. Investir um pouquinho. E são fatores preponderantes. E o investimento acho que está muito latente, Rogério, de tomar posse o empresário de uma vertical que é a tributária. Não é vender apenas, não é colocar dinheiro para dentro. A gestão, ela tem dimensões de gestão. E a tributária é uma vertical como a jurídica, como as vendas, elas precisam ser, né? elas precisam ser olhadas, ter setores, debater. Por que fazemos reuniões de aumentar vendas e não fazemos reuniões
com a área contábil e com a parte Planejamento tributária. tributário, por exemplo. Então, a mudança previsão é tributária. ganhar um protagonismo, é assumir ter uma autorresponsabilidade empresarial, não é fácil falar de fora, né? Sim. Eu sei que Mas o senão empresário... não cresce, Diego. Senão não cresce. Senão não vai jogar o jogo de empresário maduro. Exatamente, isso aí. Ó, só mais uma coisa, Perim, até pra gente caminhar pro encerramento, eu te falei que esse assunto, ele deve se desdobrar em várias aulas, viu, Rogério? Eu acho que é pertinente e é de utilidade pública. Mas assim, então, pelo tudo que você me falou, a reforma tributária, ela é positiva? Com toda certeza. Com toda certeza. É óbvio, como eu falei antes, tem estados que não estão concordando muito e tem outros que estão mais felizes. Mas isso faz parte do jogo. Porque o tributo vai ser gerado aonde ele é consumido. Então, estados menores vão receber menos, e aí o comitê gestor vai analisar como compensar isso. Obviamente que os estados não vão poder ter perda de receita, até em função das despesas que eles têm hoje. Equilíbrio mesmo. E essas despesas de pessoal foram criadas há muitos anos e não tem como você hoje, a União vai ter que fazer isso. Enfim, só que vai chegar um momento, por exemplo, hoje nós temos aqui todo o ICMS do gás fica no Mato Grosso do Sul. Coisa boa. E representa um percentual significativo da nossa arrecadação. Né? Vocês estão percebendo? Alguns bilhões. Vai mudar. O jogo muda. Muda muito. O jogo muda. Mas, por outro lado, ganhando outra ponta. Então, acho que vai equilibrando isso também, não é? Assim, né? se Acho você que eu concordo com você. ouve hoje Mais 10 positivo que tributaristas falando, e quando eu falo tributaristas, pessoas da área jurídica, a grande maioria é super favorável ao sistema. Como eu disse antes, nós vamos ingressar num sistema mundial. Já é positivo. É positivo. Por si só, Claro. já é positivo. Obviamente, alguns vão gostar mais, outros vão gostar menos. Mas Isso faz parte da economia. No final, nós temos um ponto positivo, então, na mudança. Não tem dúvida nenhuma. E isso vai trazer muito mais segurança jurídica para o empresário, o que é hoje um enorme problema no Brasil. Enorme. Aquilo que aconteceu ontem, a gente não sabe se é Até verdade Valor ou Brasil. mentira. Né? Então, hoje nós temos decisões que foram julgadas pelo próprio STF, depois voltou atrás. Então, o empresário hoje, ele não tem segurança jurídica plena. Eu não vou dizer que com a reforma vai ser mil maravilhas. Eu leio, por exemplo, hoje mesmo eu li um artigo que tem advogado falando que vai ter itens que já vão ser judicializados de arrancada. É a briga, né? É o jogo. É a briga do nicho. Isso aí É o jogo. é natural também. É natural. A coisa vai se ajeitando. Né? Por isso que existe a democracia, que existe a Só que hoje nós temos situações de dupla interpretação que são surreais. Né? Existe um exemplo no Brasil que aconteceu de uma importação daquele calçado Crocs. Então, ele é uma sandália ou é um chinelo? Sandália é tanto, chinelo é outro tanto. É outra tributação. Quer dizer, o panetone. A questão do panetone não é muito antiga, não. Ele era pão ou era outra coisa? Era um doce, né? Sei lá que. Vocês estão percebendo? E quem decide? É o Estado. Hoje é o Estado. Então, porque nós temos hoje, a nossa tributação ela é baseada num item chamado NCM, Nomenclatura Comum do Mercosul. São 8 dígitos. Tá? Só que eu tenho o número e tenho a descrição. Então, muitas vezes o número diz para você que ele é tributação tal, mas a descrição a pessoa pode entender diferente. Porque você pode entender que isso aqui é uma xícara e eu posso entender que é um copo. E aí? O rolo tá feito. Tá o problema na mesa. Tá na mesa. Os advogados se virarem. Você tá entendendo? Bater o pé, né? Exatamente. Eu tô vendo. E hoje a gente se depara com isso o dia todo. O tempo todo. Lá no escritório, nós temos um custo enorme hoje de analisar a nota fiscal de entrada. Olha só. Imenso, um custo estratosférico. Por quê? O Estado manda e nem sempre a gente concorda com aquela tributação.
seja ela para mais ou para menos. Então, a gente pede para retificar. Isso tudo acaba, porque na reforma a coisa ficou simples, muito mais simples do que é. Bom, Repito, não estou dizendo que vai ser 1000 maravilhas, mas em relação ao que nós temos hoje, Muito mais não, simples. e o produto Indiscutível. final, eu acho que o produto final vai ficar muito positivo, Ah, vai. né? Tudo foi falado, sim. Fiquei aliviado, obrigado. Perim, Mas aliviado um pouquinho muito depois. boa, né? Muito boa a aula, assim, esclarecedora e, assim, trouxe mais, viu, Rogério? Aguçou mais a necessidade de entender do mundo empresarial. Sim, Mas é um assunto interessante, cara. É legal, assim, Muito. porque geralmente a gente acha meio chato. O empresário, ele tem essa cultura de Uhum. achar chato ele de quer falar da correr, relação. quer correr quer desse botar dinheiro assunto. pra dentro, a verdade é essa. Mas é um assunto interessante, cara. e muitas vezes o isso impacta, né? empresário, Diego, ele fala assim, não, isso é um problema do contador. Não é problema do Aí, contador. Isso. O empresário precisa entender isso. A gestão tributária é um problema da empresa, juntamente com o seu advogado, juntamente com a sua empresa de contabilidade, ou seu contador. Então, o dono da empresa, ele vai Tem ter que bater o saber. bumbo, né? Pra falar, olha... Ele vai dizer, olha, vem aqui, nós precisamos definir agora Qual que vai ser o caminho? qual é o Qual caminho. tese que a gente vai seguir? A gente vai continuar no simples? A gente vai continuar no presumido? A gente vai continuar no lucro real? O que a gente vai fazer? Eu tenho esses produtos. De repente tem produto que eu não vou mais vender. Que compensa parar, inclusive. Sei. Né? Exato. Eu só estou colocando aqui variáveis. Certo. Então o empresário, ele vai ter que saber comprar muito bem. O preço de venda dele vai mudar, o custo dele vai mudar. Ele vai ter que se envolver em outras Vai ter que se dimensões. envolver né? muito. Fornecedor e comprador vão mudar. Exatamente Né? isso. Então a reforma tributária, o empresário precisa entender que não é coisa simples. Vai mudar radicalmente o negócio. Comportamento de O venda e compra. comportamento É isso. de comprador, de vendedor, né? A área de compras, a área comercial. Então, é um assunto que efetivamente vai ter que estar, e já está sendo muito Ocupado comentado já. há bastante tempo, obviamente, mas 25 vai ser um ano da virada. Legal. Vem cá, dá um recadinho ali na câmera, Perim, assim, um último recado para o empresário, cara. O que você acha? Dá um recadinho, se você quer falar alguma coisa pro empresário, dá um recado pra galera aí. Direto, assim, naquela câmera ali, ó. Não, No o olho que eu dele. tenho a dizer para o empresário, e eu faço parte do ramo, né? Também sou empresário, é que as pessoas precisam, em 2025, se adaptar ao sistema. Estudar muito, planejar muito, gestão, eventualmente mudança de software, mudança de tecnologia, mudança de comportamento, uma série de coisas. Porque isso vai fazer com que o seu negócio perdure ou feche. Uau. Uma das duas. Se você vai ganhar mais ou se você vai ganhar menos. Boa. Muito forte. Boa. Cara, que bom, Perim. Olha, foi muito legal o bate-papo, eu acho interessante. Eu acho que Cabe mais horas aí, né? Com certeza. cabe- É muito profundo, né? cabe, Tem muita nuance para ser discutida e tal. Com certeza. Legal. Com cabe certeza. várias aulas de cada assunto, mas eu acho que eu vejo que ficou muita mensagem de protagonismo do empresário. A necessidade, né, desse A protagonismo. necessidade de tomar posse de uma gestão mais profissional, mais sistêmica. Com certeza. E, inclusive, isso é parte do desenvolvimento social, financeiro. Você quer crescer, você precisa jogar jogo de gente grande e tomar a rédea da responsabilidade, né? No final é sobre isso também. Toda né? mudança gera oportunidades. Boa, isso também é bom. Isso o empresário precisa saber. Então é isso, eu acho que... É oportunidade. Né? Oportunidade. Peri, e como que te encontra? Rede social do escritório, tem na tela aí pra quem que tá precisando de um cara que entende, tá aqui, né? A gente tem a rede social, né? Perim Assessoria Contábil Oficial. Legal. Tem a minha também, Jair Perim Oficial. E a gente está à disposição de vocês, outros bate-papos. Vai ser um prazer. Maravilha. Nós temos que muita coisa relacionada à educação, vamos precisar. Pessoal, bom, Rogério, e aí?
Cara, se eu pudesse também falar alguma coisa para os amigos empresários aí, para nossa audiência, tá na hora de não parar de negligenciar essa reforma tributária, Pode e querer discutir, né? assumir realmente o protagonismo, né, nesse assunto, né? E o principal, não resistam à mudança, porque não tem como evitar. Se eu tivesse se eu pudesse dar um conselho, né, na sequência do Perim, é o seguinte: procura quem sabe, procura um profissional, um escritório de contabilidade, uma assessoria que está realmente já antenada nisso, procure se especializar nessa parte pelo menos da gestão financeira, né? Porque eu acho que essa é uma necessidade que está vindo bater a porta de todo mundo, e principalmente no que tange ao conceito da nova economia. Porque a nova economia hoje, ela perdura nesse viés de você entender e de você ter uma gestão ágil em tudo, né? Que através da gestão ágil que você cria um motor 2, através da gestão ágil que você decide qual que vai ser, qual que é o melhor produto. Você acabou de falar, ó, tem gente que não vai vender mais produto A ou produto B. Então, a palavra-chave hoje é não negligenciar as mudanças que estão por vir. Beleza, valeu, Rogério. Perim, foi muito bom o bate-papo. Cara, Obrigado. Obrigado pela aula. Obrigado por Eu nossa. precisei ir para a universidade, eu acho que eu aprendi em 1 hora aqui os 5 anos. Pessoal, e se você indica esse podcast, se você sentiu que precisa mandar para algum amigo, empresário, inclusive para os seus próprios colaboradores, para gerar eu ouço muito o Salib Magaldi falar, é um bate-papo de cumbuca. Isso aí pode ser um modelo, inclusive, educacional para dentro da sua empresa. E segue o HiPod, podcast da Nova Economia, para a gente poder levar mais educação e conhecimento para a galera. Valeu, Isso aí, galera. até o próximo episódio. Tamo junto.